Irmãos, podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos na liturgia. Parte desse texto será apreciado por nós hoje, fruto da nossa exposição. Nós vamos desacelerar um pouquinho, não que nós estejamos observando esse texto de forma acelerada, mas nós vamos desacelerar um pouco mais e ver com maiores detalhes aquilo que constitui a falta de integridade dos últimos dias, ou colocando de outra forma, como nós temos observado, o caráter hipócrita, o caráter perverso daqueles que falseiam a piedade, daqueles que fabricam santidade, daqueles que maqueiam a santidade. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler apenas até o versículo 5. Daqui nós tiraremos parte do texto da exposição de hoje. Sabe, porém, isto, diz Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Vamos orar novamente. Nosso Senhor, nós nos achegamos à Tua palavra no mais profundo temor, ó Deus, cientes da nossa dependência do Senhor, para que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos nos achegar de forma contrita e reverente à Tua palavra, Deus, como nos aproximando da mente do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa mente não seja nublada pelas preocupações do amanhã, pelas dificuldades que nos açoitam, que nós estejamos cativos para que, pelo poder e misericórdia e agir sobrenatural do Teu Santo Espírito, nós sejamos edificados, ó Deus, um pouco mais, conforme a Tua santa providência e bondade, por meio de Cristo Jesus que rogamos ao Senhor. Amém. Oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Essa é a mensagem número 65 nessa série. Nós estamos aqui na última carta, não somente que Paulo escreve a Timóteo, mas a última carta que ele escreve. Paulo está em Roma, experimentando sua prisão, sua última prisão. Ele sabe que a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode parar com ele, com a sua morte. O cuidado com a igreja do Senhor e o avanço do reino não pode parar com a sua morte. E por isso Paulo escreve uma última vez. E é interessante porque Paulo não escreve simplesmente a uma igreja, mas ele escreve àquele que pode abençoar não somente uma igreja, mas várias igrejas. Paulo escreve para encorajar Timóteo, um jovem pastor que está pastoreando a igreja de Éfeso, para animá-lo, para motivá-lo, para que ele continue com um testemunho de perseverança e integridade em dias maus, que nos insultam e nos assaltam, para que nós negociemos as nossas convicções, como nós refletimos hoje pela manhã, para que nós negociemos a nossa integridade, buscando atalhos, caminhos fáceis, sem sofrimento, sem luta, sem dores. Então, Paulo anima Timóteo, mesmo quando dias maus surpreenderem, mesmo quando dias maus superarem os dias bons, para que ele continue em integridade, testemunho de devoção ao Senhor. E é justamente isso que Paulo está experimentando. Os dias maus superabundaram aos dias bons. É agora essa situação presente de Paulo, dias em que a firmeza da fé deve se mostrar real,
não terrena, mas celestial, não flácida, mas resistente, não firmada em si mesmo, mas em Cristo Jesus somente, não em comodidades, não em falsas promessas de conforto, desse lado da eternidade, mas na firmeza da fé em Cristo Jesus, não em emoções, não em sensações, sabe, irmãos? Eu acho que nós podemos parar aqui e continuar a reflexão que nós fizemos hoje pela manhã. Gastamos muito tempo fazendo a reflexão sobre a fé firmada em emoções, sobre as convicções firmadas em emoções. Hoje pela manhã, eu acho que nós podemos refletir um pouquinho mais sobre isso. Aqui, nesse ponto, mas ao longo desse sermão também, porque eu realmente não tenho a mínima dúvida, irmãos, de que a grande maioria dos cristãos da nossa época, quem sabe até alguns aqui, não tem a noção real e sóbria para onde o Evangelho nos levará nessa vida. Não tem mesmo. As dificuldades com que esses são assaltados e então desistem no caminho atesta justamente isso. A quantidade de falta de vigor, de desânimo, de apatia, atesta justamente isso. A grande maioria dos cristãos não tem noção do caminho oferecido pelo Evangelho. Eles têm noção da consumação para onde o Evangelho nos levará, do final glorioso que o Evangelho nos promete. Isso é fato, o Evangelho nos promete um final glorioso, de conforto e paz, celestial, maravilhoso, sem dores e lágrimas, mas existe um caminho até chegar lá. E esse caminho é negligenciado por nós. Esse caminho é completamente oposto ao final glorioso que o Evangelho nos promete. Esse caminho do Evangelho, e o Evangelho, ele não falsifica isso, ele não nos ilude. O caminho no qual o Evangelho nos coloca é um caminho de dor, de sofrimento, de desprezo, de angústia, de luta, de cansaço. Muito diferente do seu final. Muito diferente. Mas a grande maioria dos cristãos não tem noção, não olha para esse fato. E quando olha para o fim para o qual o Evangelho nos levará, o fim que o Evangelho nos promete, olha para esse fim de uma forma iludida e realista, como um anestésico, sabe? Quando você fica repetindo como um mantra de que, mas haverá um tempo em que não terá mais dores, mas a paz nos espera, mas o conforto nos espera, como uma tentativa de fugir da realidade, para não encarar a realidade na qual nós vivemos. É fato que um dia nós chegaremos lá, irmãos, nós chegaremos mesmo. Mas existe tantas lutas a serem travadas, irmãos, tantas lutas. Existe uma guerra gigantesca a ser travada. Algumas dessas lutas nós perdemos, outras lutas nós ganhamos, mas é a constância que nos define, é isso que descreve o que é perseverança, é isso que nos identifica como cristãos, porque o Senhor Jesus venceu derramando o seu sangue, em sua peregrinação ele derramou lágrimas, ele suou, ele passou fome, ele sentiu dores, e o seu final, mesmo em meio a dores, foi glorioso. É esse caminho que está reservado para nós. Ele não iludiu os seus discípulos. E eu sei, irmãos, como eu sei, quantos influencers nas redes sociais nos iludem. Eu sei, irmãos, quantas igrejas nos iludem. Nós observamos os seus perfis, tem milhões de seguidores, porque é isso que nós queremos ser iludidos, nós queremos ser enganados, nós queremos caminhos mais fáceis, é isso que nós queremos. Mas isso não nos sustentará, irmãos. Isso não nos sustentará. Nós teremos alguns momentos de uma fé emocional, de uma fé afetiva, e isso não sustentará o nosso casamento quando vierem as tempestades.
Isso não sustentará o nosso lar quando os nossos filhos se rebelarem contra a fé. Isso não nos sustentará, irmãos. Porque nós enfrentaremos isso. Dificuldades no casamento, dificuldade com os filhos, dificuldade nos nossos relacionamentos. Emoções são voláteis, volúveis, passageiras, flácidas. E emoções não nos sustentam. Mas eu creio realmente que a grande maioria dos cristãos escondem os olhos para esse fato, simplesmente porque existe um fim glorioso, mas existe um caminho até lá, irmãos. Existe uma estrada a ser percorrida até o fim. E diferentemente desse fim tão glorioso, a estrada é de espinhos. Esse mundo que nós vivemos é o grande vale da sombra da morte que nós desfrutamos. A grande diferença é que o bom pastor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Essa é a grande diferença. Então, não nos iludamos, irmãos. As consequências desse tipo de postura resumida, né? Olhar para o fim sem olhar para o caminho, ao invés de nos dar força e paz, acaba fazendo com que a nossa fé seja ancorada em locais errados, não na rocha, mas em areia, em sensações, em emoções. Observem as realidades exortativas do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir alguns textos. João capítulo 16. Eu quero fazer isso, irmãos, porque a gente precisa entender como o apóstolo Paulo, prestes a experimentar a morte, está encorajando e animando alguém que está livre. O que dá ânimo para Paulo? Qual é o entendimento de Paulo? O que faz Paulo ter tanta força e vigor, mesmo cheirando a morte? João 16, 33, olha o que o Senhor diz. O Senhor diz aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. Por quê? Porque tenham uma certeza, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz do crente está em Jesus, não na ausência das aflições, não na ausência de lutas, não na ausência de desconforto, mas em Jesus. Se você tem a firme convicção de que você está em Jesus, as circunstâncias não os assaltam ao ponto de os matar. Porque o Evangelho, ele promete claramente que a nossa peregrinação será de luta. O interessante é que o Senhor Jesus faz essa afirmação, no versículo 33, logo após ele apontar aquilo que ele mesmo experimentaria. Ele mesmo experimentaria isso do versículo 33, e mesmo trilhando esse caminho de dor que ele estava proposto, assim como está para nós, ele olha para o fim, ele olha para o Pai, e ele descansa no Pai. Olha o versículo 32. Eis que vem a hora. Essa hora, irmãos, é aquela da crucificação. É aquela do abandono. Eis que vem a hora e já chegou em que sereis dispersos. É interessante porque todos aqueles que estão com o Senhor Jesus lá e abandonarão o Senhor. Cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. É também por isso que, momentos antes do Senhor proclamar essa realidade, o Senhor Jesus descreve o tipo de paz que Ele também concede aos seus discípulos, uma paz completamente diferente do mundo. Volta um pouquinho para o capítulo 14. Uma paz não solidificada ou fundamentada em sensações,
não é uma paz emotiva, não é uma paz volátil. João 14, 27, o Senhor diz, deixo-vos a paz. E olha como a paz não é um sentimento, irmãos. A paz é a convicção, fruto de conhecimento. Então, quando você vem ao culto, quando você lê as Sagradas Escrituras, você não espera você não espera uma sensação, você não espera ser assaltado emocionalmente, aí como falou comigo, como me tocou, você não espera isso. Você espera conhecer mais daquele que lhe sustenta. Deixo-vos a paz. 14:17. A minha paz vos dou. E olha que é interessante, porque ele não dá como o mundo dá, porque a paz do mundo é o que? É a modificação das circunstâncias. É a modificação do meio. É a modificação daquilo que lhe envolve. A paz que o Senhor nos dá é uma paz completamente diferente. Por isso que ele diz, não guarde o coração, proteja o coração, não se turbe o vosso coração, guarda o seu coração. Como? Onde? Nessa paz que ele dá, nesse conhecimento que ele dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz. Esse capítulo é o que ele fala do Consolador que ele nos dá, o Espírito Santo. Essa é a paz, é o Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito que milita contra a carne, que guerreia contra a carne. É a habitação do Espírito Santo, o Consolador. Não poderia existir um termo mais apropriado para identificar o Espírito Santo de Deus. É simplesmente por isso que Paulo está onde está, preso, enxergando a morte bater a porta, e ainda assim ele desfruta de gozo, de ânimo, de paz, irmãos. Sendo ele mesmo um prisioneiro à porta da morte, mas ainda ele encoraja alguém que está livre. Pode voltar para 2 Timóteo. É por isso que em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele exorta Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, sabe, irmãos? Naquele santo e bendito dia, do qual Paulo fala aqui no capítulo que nós estamos refletindo, naquele santo e bendito dia para o qual nós olhamos, nós tanto almejamos, muitas coisas nos envergonharão. Eu não sei você, mas eu olho para a minha história, para a minha biografia, e tem tantas coisas que me envergonham, sabe, irmãos? Tem tantas coisas que me entristecem. Me entristecem mesmo, que causa dor, decisões tomadas, comportamentos tidos. Tantas que me causam tanta tristeza, e me surpreende o fato de Deus usar pecadores para abençoar outros, sabe? Existem muitas coisas que nos envergonharão, mas sem dúvida, irmãos, sem dúvidas, uma delas será o fato do Senhor Jesus não ter sido suficiente para a nossa peregrinação, não ter sido a paz suficiente, não ter sido o conforto suficiente, a paz para continuar, a paz para prosseguir, buscando caminhos fáceis, buscando consolos voláteis, buscando sensações. A nossa paz é Cristo, irmãos. A nossa paz não é uma sensação. A nossa paz não é um sentimento. É conhecimento, é convicção. É justamente isso que faz Paulo permanecer em paz, mesmo tão perto da sua morte. Porque esse entendimento faz olhar com outros olhos. Não olhos limitados desse mundo, mas olhos celestiais. Na verdade, ele está prestes, e é assim que ele olha, está prestes a comparecer diante do seu Senhor, diante de Deus. Aprovado. Aprovado. Todos nós compareceremos diante do nosso Senhor. Alguns aprovados, outros reprovados. Sem sombra de dúvida, a forma como nós vivemos a nossa vida testifica como nós compareceremos, aprovados ou reprovados, como alguém que não tem do que se envergonhar. O que sua vida atesta sobre essa realidade? Será que o Evangelho se envergonha de você dizer que é um proclamador dele, um representante de Cristo Jesus?
Quando nós olhamos para Paulo aqui, o contraste que ele faz é muito óbvio. Paulo está escrevendo para Timóteo, orientando Timóteo sobre aqueles que falseiam a piedade, sobre aqueles que manipulam a integridade, sobre aqueles que usam o evangelho para benefício próprio, os falsos profetas, os oponentes do evangelho de Cristo Jesus, naquela igreja de Éfeso, aqueles que vivem uma vida que envergonham a Cristo, que envergonham o evangelho. Eles fazem isso à medida que enaltece a si mesmo e usam de falsa moralidade, falsa piedade, são palavras azeitadas, são palavras escorregadias, são pessoas difíceis de lidar. Ou seja, é como se Paulo estivesse afirmando que aqueles que são do Senhor, eles viverão uma vida em que o evangelho de Cristo Jesus sorrirá para eles diante do seu testemunho. É isso mesmo. Ao invés de sentir vergonha deles. Esse entendimento faz com que Paulo não use as circunstâncias, não use as adversidades, mesmo que sejam reais, para defender um erro, para defender uma falsa integridade, para defender um vacilo. Eu fiz isso, mas também, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso, mas também eu não tinha outra escolha, eu não tinha outra saída. Não. Para Paulo, essa é a verdadeira perseverança no Evangelho. Significa viver em integridade conforme o Evangelho, sabendo certamente que ele requererá de nós nosso conforto, o nosso vigor, a nossa energia, as nossas afeições, o nosso ânimo, a nossa vida. Por isso, Paulo dedica bastante tempo aqui a falar sobre essa integridade celestial. Desde o capítulo 2 nós temos refletido sobre isso, e depois dessas reflexões nós ainda vamos continuar até o final do capítulo 3, refletindo sobre essa integridade celestial que é exibida por nós, irmãos, os crentes, os cristãos. O caráter de Cristo é visto em nós pelo simples fato de termos o Espírito Santo moldando Cristo em nós, e esse caráter determina a nossa conduta revela o nosso caráter, é o fruto que faz ser conhecidas as árvores, as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos objetivos. Se essa é a realidade de todos os crentes, o ponto de Paulo é que, de forma ainda mais especial, deve ser dos oficiais da Igreja do Senhor, porque é para um desses que Paulo escreve. E então Paulo faz algo aqui extremamente interessante, chama a nossa atenção, porque ele usa um recurso exortativo muito emblemático. Ele está falando sobre a integridade do homem de Deus, que em alguma medida é um oficial da igreja e todos os crentes também, mas ele interrompe para dedicar um tempo a falar sobre o oposto disso. No capítulo 3, que é o texto que nós estamos, no versículo 1 ao 9, ele dá uma pausa intencional para falar do caráter dos hipócritas, da conduta dos hipócritas, daqueles que falseiam a piedade, sem sombra de dúvidas, para que o próprio Timóteo pudesse fazer uma análise do seu trajeto, da sua peregrinação, do seu caminho, o cuidado que ele deve ter para não desviar um pouco, talvez com uma escolha tão simples, com uma decisão tão simples, que não significa tanto, que não pareça tão problemática, aqueles que falseiam a piedade, que marcam o presente século, e é interessante porque o próprio presente século não os observa como negativo, o próprio presente século, esse mundo que nós vivemos, não os observa como algo ruim, como algo problemático. Esse é um privilégio do povo de Deus, somente. Jonathan Edwards, um puritano, ele falou um pouquinho sobre os hipócritas. Ele disse o seguinte: o hipócrita, olha como é interessante essa citação, o hipócrita não tem conhecimento de sua própria cegueira e da falsidade do seu próprio coração. Ele não conhece.
e daquela opinião mesquinha do seu próprio entendimento. Eu acho, eu entendo, eu considero que o verdadeiro santo tem. Aqueles que estão iludidos com falsas descobertas e afeições são cada vez mais orgulhosos de sua luz e sua compreensão. O ponto de Paulo é que, embora esses marquem o presente século, eles não devem marcar a igreja do Senhor. Esses então devem ser identificados, expostos e expulsos do meio do povo de Deus. Não pode existir falseadores no meio do povo de Deus, não pode existir hipócritas no meio daquele local, daquele povo, da Assembleia dos Santos, que são identificados como a casa de Deus. Não é casa de hipócritas, não é casa de arrogantes, é casa de Deus. A revelação soberana e sobrenatural de Deus no nosso meio deve nos causar temor. Como Deus se revelará a nós com hipócritas, com falseadores, com maquiadores. Deus presente no nosso meio, irmãos. Não é sobre nós. É pela purificação do local em que Deus se fará presente. Deus não habita, Deus não se fará presente em locais impuros. Observe a dinâmica do apóstolo Paulo aqui. Paulo utiliza esse recurso de forma intencional. E quando Paulo ele interrompe, ele para de falar da integridade e então quase que abruptamente ele fala da falta de integridade daqueles que, para eles estão seguindo o caminho de integridade, mas são falseadores. E Paulo aqui está garantindo justamente que, olha, no vosso meio haverá maquiadores. Nós sempre nos depararemos com hipócritas no nosso meio. Haverá maquiadores, falseadores, pessoas que fingem integridade. E esse recurso utilizado por Paulo torna essa exortação ainda mais latente, torna esse alerta ainda mais forte a Timóteo e à igreja do Senhor. O fato de existir muitos maquiadores da piedade torna ainda mais necessária as nossas vidas de crentes verdadeiros, profundamente convictas da verdadeira piedade, da nossa verdadeira devoção ao Senhor. Entendam, isso não consiste em perfeição, irmãos, consiste em devoção, fidelidade, constância e luta, reconhecendo a nossa miséria. Falsos moralistas defendem a sua reputação. Alguém chega para mim e diz, você é narcisista. Eu sei. Eu nunca duvidei disso. Você é orgulhoso. Eu sei. Eu não duvido disso. Eu não duvido. E você sequer conhece o quanto eu sou narcisista, orgulhoso e pecador. Eu sei disso, eu sei. E isso condói o meu coração, machuca o meu coração, porque eu sei que eu sou mau. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei. Mas a perfeição nunca foi requerida de mim. Foi requerida de Cristo. Foi requerida dele. E ele foi perfeito. E eu só me achego até o meu Senhor por causa da perfeição dele e não a minha. Existem muitas trevas, irmãos, nas quais apenas verdadeiros crentes são capazes de brilhar. Existem muitos falsos mestres, muitos pastores falsos, descomprometidos com o rebanho de Deus, homens preocupados simplesmente com suas próprias necessidades e vaidades. Por isso, toda essa realidade faz com que crentes verdadeiros, pastores verdadeiros, oficiais verdadeiros se destaquem apenas por possuírem uma fé verdadeira. Apenas por isso. Lembra o que nós observamos no último sermão desse tema? O apóstolo Paulo está apontando pessoas que estavam dentro da igreja de Éfeso.
Paulo não está falando de forma geral, ele está falando especificamente da igreja de Éfeso. E não somente crentes comuns, mas obreiros, líderes, que eram considerados por aquela igreja como crentes. E no sermão anterior eu destaquei esse fato assustador para nós, como igreja do Senhor, a possibilidade de alguém ser capaz de falsear a piedade ao ponto de ser recebido por todos nós, até mesmo de ser líder da igreja do Senhor, como aconteceu em Éfeso. E unido a isso existe algo ainda mais assustador, é o fato dessas pessoas transitarem e se estabelecerem no meio do povo de Deus, dos verdadeiros crentes, e não serem percebidas prontamente. Isso é assustador. Especialmente quando o seu caráter e sua conduta são completamente, absurdamente opostos ao caráter de um verdadeiro crente, à conduta de um verdadeiro crente. Mas na conclusão a gente vai refletir um pouquinho, vamos concluir esse sermão falando um pouquinho do porquê isso acontece, quais são as possibilidades que faz com que isso aconteça. Mas vamos ver aqui essas características, falar um pouquinho das características que Paulo menciona aqui sobre a falta de integridade dos últimos dias. Paulo divide esse bloco em duas partes, ou nós podemos dividi-lo em duas partes. Uma conduta só é conduta por causa daquilo que a faz, daquilo que a motiva, ou seja, do seu caráter. O seu caráter motiva a sua conduta. Então, nós vemos o caráter desses hipócritas do versículo 1 ao 5 e a conduta, ou seja, quando esse caráter se torna manifesto, no versículo 6 a 9, nós estamos falando do caráter, é aquilo que não tem materialidade. A conduta torna o caráter material. A conduta torna o caráter visível. Mas o ponto de Paulo é levá-lo a discernir o caráter, para depois observar a conduta. Observando a conduta, porque nós já conhecemos o caráter. No último sermão nós refletimos um pouquinho sobre o versículo 1 e o versículo 2, eu vou relembrar, quando Paulo diz, fique ciente de uma coisa, Timóteo, sabe, porém, isto, ou seja, tome nota disso, fique alerta, compreenda isso. Nos últimos dias, sobrevirão, haverá tempos difíceis. Ele está apontando para tempos problemáticos, angustiantes, tempos estressantes, tempos duros. Por que esses tempos são caracterizados assim? Pois os homens, aqui como o ser humano, a humanidade, os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, quer dizer egoísta. Ou seja, Paulo está se referindo não exclusivamente aos acontecimentos que antecedem o fim. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais nós experimentaremos isso. Quanto mais nós nos aproximamos, é por isso que as pessoas com muita facilidade dizem, não, a Bíblia fala disso, né? Acontecerão guerras, rumores de guerras, quando nós vemos catástrofes naturais, morais, as pessoas têm esse entendimento de que o fim reserva para nós uma porção ainda maior de desgraça, mas o ponto de Paulo é que a própria vida da igreja, o próprio ministério da igreja, a própria vida dos santos se depara já com essa realidade dos apóstatas futuros que se revelarão contra o povo de Deus e contra o Senhor. Ou seja, viver a vida da igreja consiste em ver algo que o mundo não vê, em perceber algo que o mundo não percebe, e isso é muito interessante, porque o alerta de Paulo não é para o mundo, é para a igreja. O alerta de Paulo não é para ímpios, é para crentes. Observa a descrição que Paulo faz aqui do caráter desses que falseiam a piedade, o caráter desses que são marcados pela falta de integridade dos últimos dias. Paulo descreve um caráter diabólico, irmãos, um caráter perverso. Eu não sei como você descreveria o seu caráter. Eu não sei como você descreveria a sua personalidade. Eu não sei como você descreveria a si mesmo. Mas é interessante e assustador o fato de Paulo descrever homens com essas características participando de uma igreja do Senhor. Porque é isso que ele faz aqui. Um caráter diabólico. E duas extremidades guardam esse caráter. O versículo 2 e o versículo 5. E ambas essas extremidades falam desse egoísmo, dessas pessoas que não amam a Deus, mas amam a si mesmo.
Observa aqui, olha. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão, haverá tempos difíceis, tempos problemáticos. E aí eu gostaria de chamar a atenção novamente para esse detalhe que pode passar muito desapercebido. Porque por mais que as pessoas digam assim, quando acontece uma catástrofe natural, quando você vê no noticiário, filhos planejaram a morte dos pais por causa da herança. Quando nós vemos isso acontecendo, invariavelmente muitas pessoas se levantam e apontam para as profecias bíblicas. Muitas pessoas. Mas elas não têm sequer noção da gravidade disso, do nível disso. Eu quero chamar atenção para isso porque o diagnóstico de Paulo é uma percepção que somente a igreja tem. Somente o povo de Deus tem. Por quê? Porque esses dias difíceis não serão difíceis para o mundo, irmãos. Serão dias difíceis para a igreja. As pessoas exaltam egoístas. As pessoas exaltam avarentos. As pessoas exaltam gananciosos. As pessoas exaltam adúlteros, imorais. As pessoas exaltam. São pessoas que conseguem driblar o sistema e mesmo ter uma vida familiar, mesmo estando casado, consegue esbanjar prazerosamente da carne, consegue lucrar, mesmo enganando a outros. O mundo não enxerga como problemático essas características que Paulo aponta aqui, não. O mundo sequer percebe. Esses tempos problemáticos não será problemático para o mundo. Será problemático para a igreja. Ou seja, será estressante, sabe? Quando você tem a todo instante identificar e confrontar, identificar e expor, identificar e expulsar. Ora está abraçando, ora está empurrando, ora está sorrindo, ora está chorando. Tempos estressantes, tempos difíceis. Daí então, quando você vê uma igreja que não há luta nenhuma, só paz, 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 tudo bem, harmonia, paz, 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 está errado. Tem alguma coisa errada. O que é? É a Nova Jerusalém já? Só tem glorificados? São oficiais e pastores que fecham os olhos para os pecados, que não praticam a disciplina, que não são intencionais em pastorear suas ovelhas. O mundo e os ímpios não consideram essas características como tempos difíceis. Observa o que Paulo diz, o que caracteriza tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. E eu gostaria muito que você prestasse atenção que Paulo não fala de assassino aqui. Paulo não fala de pedófilos. Olha as características que tornam esse tempo problemático. Olha aí. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Você consegue enxergar um ímpio condenando alguém porque é blasfemador? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, não têm afeição própria, não têm empatia, não têm compaixão. Implacáveis, pessoas que não baixam as guardas, não querem terminar uma briga, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Atrevido no nosso dia nós identificamos como pessoa ousada. Aquela pessoa é ousada. Parabéns, você foi ousado. Enfatuados. Aí Paulo dá uma síntese. Vocês sabem o que isso tudo significa, Timóteo? Eles são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então ele fecha o bloco. Ele começa com o egoísta e ele fecha com o egoísta. O egoísmo é isso. Amar a mim mesmo e não a Deus. Idolatrar a mim mesmo e não exaltar a Deus. Amigos dos prazeres. Esses termos, irmãos, são termos compostos. Philos, que quer dizer amor, e édonos, que quer dizer prazeres. Amigo dos prazeres, amantes dos prazeres, abrasados por prazeres. Mas antes da gente analisar aqui cada um desses atributos, deixa eu só mencionar novamente esse fato aqui que Paulo destaca, porque Paulo constrói isso de forma intencional. Como é possível, irmãos? Observa esses atributos aqui. Como é possível que falseadores da piedade se infiltrem e se estabeleçam
na igreja do Senhor? Como é possível? Observe a natureza desses atributos aqui. Observe todas essas naturezas. Eu vou ler de novo, tá bom? Para os irmãos observarem. Como você identificaria pessoas assim? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Coloca de forma prática. Se você chegar para alguém e dizer assim, olha, você é um jactancioso, você vai dizer assim, que é isso? Me prova. Aí quando você acha que não tem uma prova para estabelecer, o que é que você faz? Não vou ficar na minha aqui. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Observa que essas características não são características materiais. Não são características tangíveis, não são características visíveis a olhos nus. Portanto, irmãos, aí surge um questionamento. O que é necessário para identificar alguém com esse caráter aqui no nosso meio? Porque, diferente das outras duas listas, nós observamos outras duas listas parecidas com essa, que Paulo apresentou, Romanos capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 1. Mas, diferente das outras duas listas, não há materialidades explícita aqui, evidente, indubitável. O caráter desses não se manifestam explicitamente, ou seja, nas outras listas de perversidade também, quando Paulo aponta para o contencioso, para o homicida, para o patricida, assassino de pais, o matricida, assassino de mães, o sodomita, aquele que vive na perversão sexual em vários sentidos, e assim por diante, é possível identificar a materialidade desse caráter, ele dá provas latentes disso. Mas Paulo está tratando de outro aspecto, porque esses são identificados indubitavelmente como ímpios. Mas Paulo está falando para quem? Para um pastor de uma igreja, para pessoas que vivem naquela igreja. Essas pessoas não são assassinas, não são pedófilas, não são sodomitas. Essas pessoas escolheram outros meios de satisfazer a carne. Elas adestraram a piedade, sabe? Eles adestraram. Isso é piedade. Você se comportará assim. Eles forjaram um tipo de santidade falsa. Como é o nome daquele gramado que estão fazendo hoje em dia? Como é? Sintético. Eles criaram uma santidade sintética, irmãos. Não é verdadeira. Não é. Como nós identificamos essas pessoas no nosso meio se elas não exibem materialidade, irmãos? Como nós identificamos se nós somos esses? Se nós não exibimos materialidade? Como? Como? Olha o guia do sermão. Pega o código. Maturidade, sabedoria, discernimento e intencionalidade. Maturidade, sabedoria, discernimento e intencionalidade. Você sabe o que é exigido para ter essas características na sua vida? Luta, exercício, luta. Agora vamos observar, nós não vamos ver todas essas características aqui, tá bom? Mas vamos observar algumas dessas características. Paulo, ele menciona, aqui é uma lista de vícios, pecados, ele menciona 18. E 4 desses pecados são palavras compostas que inicia por philos, amor, amante, devoto, dedicado, amigo. Os primeiros 2 vícios aqui, que abrem essas características perversas, de um caráter perverso, destacam justamente para quem é devotado o coração dessa pessoa, para quem é devotado as suas afeições, para quem é devotado a sua própria vida. Egoístas e avarentos. Philos autos, amante de mim mesmo. Aquele que busca prazer a si mesmo. E avarentos, philos também. Amantes da prata, amantes da riqueza,
amantes do dinheiro. E esses termos compostos são importantes porque Paulo ele poderia usar outros termos para se referir ao egoísmo, mas ele usa especificamente esses aqui para mostrar para quem é devotado o coração dessas pessoas. Não é a Deus, é a homens. E ao longo da lista ele vai mencionar, ou a si mesmo, né? Ao longo da lista ele vai mencionar outras vezes, quando ele fala, por exemplo, que esses homens são inimigos do bem. Eles não têm amor ao que é bom. E o que é bom aqui não é definido por eles, é definido pelo próprio Deus, é Deus que define o que é bom, e quando Deus define o que é bom, eles não gostam da definição de Deus do que é bom, então eles mesmos definem para eles mesmos o que é bom. Por isso que eles são tidos aqui como jactanciosos, como enfatuados, como arrogantes, porque o eu acho deles supera a palavra de Deus, supera a lei de Deus. Vamos observar só alguns aqui dessas características, né? Pois os homens, né, a humanidade, os tempos ficarão cada vez mais difíceis e o fim será marcado por isso. Por quê? Lembra lá, difícil para a vida da igreja, difícil para a vida do povo de Deus. Pois esses homens, eles serão egoístas. Eles serão amantes de si mesmos. Vamos observar isso aqui. Eles serão amantes de si mesmos. Esse pecado, irmãos, como eu falei, ele inicia e encerra a lista. Lá no versículo 5 e encerra no versículo 4. Quando ela aparece lá no final com outro termo, revela o que significa ser amante de si mesmo. No final do versículo 4. Egoísta, uma pessoa egoísta significa amar os prazeres ao invés de amar a Deus. Essa é uma pessoa egoísta. Amar os prazeres, amar tudo aquilo que lhe dá prazer, amar tudo aquilo que lhe satisfaz, mas não a Deus. Por quê? Porque pessoas egoístas tomam o lugar de Deus no seu coração. Pessoas egoístas são o seu próprio Deus, vivem para si mesmo. Por isso, tudo que segue depois disso, tudo que segue depois de egoísta, o que está no meio aqui do versículo 2, do início do versículo 2 e o final do versículo 4, tudo que está no meio é simplesmente uma forma de assegurar que esse pecado vai ser satisfeito. É por isso que é arrogante, é por isso que é avarento, é por isso que é enfatuado, é por isso que é desobediente, é por isso que é implacável, é por isso. Por quê? Porque o seu ego precisa ser satisfeito. Não importa quem seja machucado, quem seja ferido, não importa. Integridade não importa. O que importa é que os meus prazeres sejam satisfeitos. Por isso, irmãos, para pessoas assim, tudo que contraria o estabelecimento e a realização desse amor próprio é contundentemente rejeitado. Contundentemente. E aí Paulo menciona outra característica. Eles são avarentos. Eles são amantes da prata, amantes da riqueza. Por que essas igrejas que oferecem prosperidade são tão cheias, irmãos? Por quê? Porque essas igrejas são tão lotadas. Porque essas pessoas, elas têm tantos seguidores nas redes sociais. Porque a grande maioria do povo não quer a Deus, irmãos. As multidões que seguiam Jesus queriam o quê? Pão, peixe, milagre. É isso que eles seguiam. Eles seguiam por causa disso. Porque queria pão, peixe e milagre. Essas pessoas que estão nessas igrejas, elas não querem Deus. Elas querem os feitos de Deus. E os feitos de Deus não é a sua santificação. Elas não querem ser pais melhores, maridos, esposas melhores, filhos melhores. Não. Elas querem prata, ouro, sucesso. Elas olham para os reis do Antigo Testamento e não observam se aquele rei fez o que era mal perante o Senhor. Não. Observam as riquezas, os tesouros que eles tinham.
É interessante porque essa palavra aqui, utilizada para avarentos, ela só aparece mais uma vez em Lucas 16. Abre aí, por favor, Lucas 16. O Senhor Jesus fala do caráter dos fariseus e usa esse termo aqui, e o Senhor revela como Deus enxerga isso. E o que significa ser avarento, qual o resultado de ser uma pessoa avarenta. Lucas 16, versículo 14, observa, ó, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o que faziam com os ensinamentos do Senhor Jesus? Ridicularizava. Por quê? Porque isso não satisfazia eles. Isso contraria. É por isso que é muito fácil encontrar zombadores naqueles que escutam pregações, naqueles que escutam o evangelho, zombadores, porque eles não querem ouvir isso. Aquilo não irá satisfazer as suas prioridades. Eles ridicularizam. Por que eles ridicularizam? Será que o pregador foi ruim? Será que o pregador falou algo que não deveria? Não, é por causa das prioridades do seu coração. Ficam inquietos durante a pregação, ficam sem paciência, ficam desconfortáveis, porque não tem nada a ver com as prioridades que ele estabeleceu. Ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse, olha, Jesus faz o diagnóstico aqui. E é interessante, porque mesmo os fariseus ouvindo isso, não se humilharam, não. Ele não está nem aí. Você tagarela. Não tagarela. Por isso que com muita facilidade você pode me ouvir, ó. Não está nem aí também. Aí se fosse você, eu ouvia Jesus aqui. Olha o que Jesus disse. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Vá lá para 1 Timóteo capítulo 6, por favor. E Paulo também ecoa essa verdade da condenação ao amor ao dinheiro e as consequências destrutivas dela. Os irmãos vão observar que esse era um problema muito grande na igreja de Éfeso. Porque quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, Paulo fala novamente sobre esse amor ao dinheiro e a dificuldade com que esses irmãos tinham com o dinheiro. Então Paulo falou quando escreveu para a igreja de Éfeso, Paulo falou quando escreveu a primeira carta a Timóteo, que estava em Éfeso, e Paulo falou novamente escrevendo a segunda carta a Timóteo, que estava em Éfeso. Capítulo 6, versículo 10 diz assim, ó, porque o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo falou isso também em Efésios capítulo 5, versículo 5, quando disse que a avareza é idolatria. Um homem piedoso do passado disse o seguinte, eu tenho certeza de que nada tem tanta tendência a apagar o fogo da religião quanto a posse ao dinheiro. Porque o dinheiro, sabe o que é que o dinheiro faz pra gente? Diz assim, você não precisa de Deus não, eu te dou tudo. Entenda, eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Não estou dizendo. Riqueza é uma bênção de Deus. Somos nós que somos maus, irmãos. Somos nós que somos ruins, não é o dinheiro não. O problema não é o dinheiro, o problema é o quê? Nosso coração. O nosso coração. Esse é o problema. Assim como o problema não é a beleza, é a falta de cuidado com a vaidade. Assim como o problema não são as armas, é como nós a utilizamos. O problema está aqui, ó, nosso coração. Então, essas são as descrições que Paulo faz aqui, iniciando o detalhamento desse caráter. E nós vamos ver apenas mais dois, jactanciosos e arrogantes. Esses homens ainda são descritos como pessoas jactanciosas, pessoas arrogantes, e esses são termos muito parecidos. Aos nossos olhos não parece ter diferença alguma. Uma pessoa jactanciosa, soberba, arrogante, orgulhosa, parece ser a mesma coisa, mas
A nossa língua não consegue transmitir aquilo que Paulo quer transmitir aqui. Existe uma diferença muito interessante. Uma pessoa jactanciosa diz respeito ao comportamento, enquanto uma pessoa arrogante diz respeito aos seus sentimentos. Jactanciosos, Paulo diz, são pessoas pretensiosamente orgulhosas. E existe uma tradução para esse termo que eu achei muito interessante. E até difícil de entender. Esse termo pode ser traduzido como andarilho. Sabe, um andarilho? Quem é um andarilho? É uma pessoa que estabelece o seu próprio curso, o seu próprio percurso, o seu próprio mapa, o seu próprio caminho. Por isso que esse termo é traduzido em alguns locais como um andarilho, a ideia de alguém que segue os seus próprios passos, de alguém que estabelece as suas próprias prioridades, de alguém que estabelece a sua própria rota e não permite que alguém corrija essa rota. Não permite. Estabeleci essa rota, tenho convicção nessa rota e seguirei essa rota, seguirei esse caminho. Ele determina a direção e o curso da sua vida. E esses, geralmente, quando buscam a igreja, eles pulam de igreja. Eles vêm para a igreja e se aquela igreja não estiver convenientemente condescendente com as suas prioridades, ele vai para outra igreja. E se aquela igreja não estiver assim, ele vai para outra igreja e assim por diante. Jactanciosos. Andarilhos do seu próprio coração. Arrogantes, Paulo diz mais. São pessoas arrogantes. Arrogantes diz respeito a ser alguém ostentoso, alguém presunçoso. E é interessante porque existe outro termo também com o qual é traduzido esse termo arrogantes, que é de desdenhadores. Por que esse termo é traduzido como alguém que desdenha, que zomba? A ideia de ser alguém zombador, por que ele faz isso? Porque ele menospreza todos os outros, irmãos. Porque ele tem uma consideração muito elevada da sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento. São pessoas que não se curvam, são pessoas que não se humilham, são pessoas, portanto, que não são ensináveis, são pessoas que não são conduzíveis, são pessoas que não são orientáveis. São péssimos aprendizes de outros e maravilhosos aprendizes de si mesmo. Ele é o seu próprio tutor, assim como ele é aluno de si mesmo. Pessoas assim, irmãos, têm os seus próprios critérios, estabelecem os seus próprios limites de relacionamento, como seu compromisso é consigo mesmo, eles nunca se entregam completamente a algo que eles julgam contrariar os seus planos, contrariar os seus projetos. Lembrem, eles são idólatras de si mesmos. Quando você tenta orientá-los, eles levantam muitas conjunções. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, muitas. Porque eles não aceitam. O ponto deles é o seguinte: não, eu acho que você não entendeu, eu não quis dizer isso. Não, eu acho que você não compreendeu o que eu estou falando. Não, eu acho que você não alcançou o que eu quis dizer. Não aceitam serem contrariados, porque a prioridade são os seus prazeres. Pessoas assim não são pastoreáveis, não são ensináveis. Pessoas assim não permitem acesso à sua vida. Pessoas assim não permitem acesso ao seu coração, porque o seu único compromisso é consigo mesmo. E tudo isso diz respeito a viver não para Deus, mas a viver para si mesmo. Buscam domesticar o pecado e adestrar a piedade. Acontece quando nós usamos uma linguagem fabricada de santidade. Irmãos, não é difícil aprender teologia, não. As pessoas podem estudar e falar sobre o ser de Deus, sobre a obra de Cristo Jesus, sobre o Evangelho. Falar sobre a fé não é sinal de que alguém é crente, não. Conhecer o Evangelho cognitivamente não é sinal de que alguém é crente. Conhecer a mensagem do Evangelho não é sinal de que alguém é crente, não.
As pessoas podem ter muito bem esse tipo de conhecimento raso que ilude, que engana aos outros e a si mesmo, e ainda assim ter o coração podre, completamente insensível, e esse próprio subterfúgio fará com que ele se torne ainda mais insensível. Quanto mais eloquente ele é, pior é para ele mesmo. Quanto mais conhecimento ele tiver, pior é para ele mesmo, porque ele considerará os outros inferiores. Não, eu acho que eu não me fiz compreender muito bem. Eu acho que você não me entendeu muito bem. Olha, eu sei que você enxergou dessa forma isso que eu fiz. São pessoas ensaboadas, sabe? Pessoas azeitadas. Já tentou? Bota azeite no teu filho e tenta pegar ele. O Davi pior ainda, porque é seco. Bota azeite e tenta pegar. Você não consegue. São pessoas escorregadias. Olha, eu entendo que você ache isso daquilo que eu fiz, mas entenda, essa não foi a minha intenção. Eu acho que eu usei as palavras incorretas, eu acho que a minha postura foi muito incorreta. São pessoas que não se dobram. Nunca estão erradas. Nunca erram. Não se dobram. São pessoas ensaboadas. Pessoas difíceis de serem ensinadas. Tudo que contraria as suas prioridades, seus pensamentos, são identificados como inimigos. Diferente do que nós consideramos. Quando alguém nos aponta alguma falha nossa, quando alguém nos aponta algum vacilo nosso, nós entendemos a instrumentalidade do Espírito Santo, nós sabemos que nós somos pecadores e nós não enxergamos essas pessoas como nossos inimigos, são os nossos irmãos que querem que nós nos pareçamos com Cristo Jesus e nós entendemos, não, muito obrigado. Não é fácil receber assim a exortação, é difícil mesmo. Poxa, principalmente quando a gente tenta tanto acertar e ainda assim erra, mas é isso mesmo. É isso mesmo, valeu, obrigado mesmo. Né? Mas pessoas assim não. Pessoas assim, pessoas jactanciosas, pessoas arrogantes, identifica todos esses que chamam a sua atenção, que tentam oferecer um tipo de ajuda, identifica como inimigos. Ou então alguém que está querendo subjugá-lo, alguém que está querendo ser superior a ele. Fabricam linguagem de piedade, mas estão com o coração podre. E quando isso acontece, irmãos, não importa o quanto mintam para si mesmo, não importa. Cristo nunca estará com eles. Se nós vivermos assim, Cristo nunca estará conosco. Nunca. Não importa. Não importa o quanto nós nos sintamos bem. Estou em paz com isso, não importa. Se a paz não vier de Cristo, não importa. Eu estou com consciência limpa. Eu não importa se você não consegue enxergar o quão podre está a sua consciência. Não importa. João Calvino disse o seguinte: a humildade de Cristo consistiu em ele descer do pináculo mais elevado da glória, da ignomínia, da humilhação, até a humilhação mais baixa. Nossa humildade consiste em refrear-nos de uma exaltação egoísta por uma falsa estima. Ele, Cristo, renunciou ao seu direito. Tudo o que se requer de nós é que não assumamos para nós mesmos mais do que nós devemos. Você sabe quem você é? Então, para a gente concluir, de forma bem resumida, porque é possível, lembrando novamente, porque é possível que falseadores da piedade se infiltrem e se estabeleça na igreja de Deus. Bom, eu não dediquei muito tempo a pensar sobre isso, mas eu identifiquei pelo menos duas coisas que fazem com que isso aconteça. Algo que é negativo, que deixa uma porta aberta, e algo que é usado maldosamente. Primeiro, aquilo que demonstra uma falha de uma igreja e é negativo, é um aspecto negativo da igreja, e se a igreja identificar isso, precisa ser corrigido. Se os irmãos identificarem isso, precisa corrigir isso. O primeiro pode ser devido à pobreza da convicção, à pobreza do testemunho, à pobreza da fé, ao ponto de não conseguir identificar aquilo que é dúbio, aquilo que contradiz um padrão bíblico, aquilo que não é possível identificar malícia, sagacidade, ardilosidade. É uma convicção fraca, é um testemunho pobre, é uma fé diluída.
Não, eu acho que ele se expressou mal. Irmãos, olha, tudo diz respeito àquilo que nós protegemos. Se nós protegemos a igreja e protegemos a fé, nós estamos protegendo aquilo que é mais precioso da face da terra. É muito diferente de nós protegermos um pedaço de papel. Olha, eu dei isso aqui para você segurar, então está caindo um pouco de água lá fora, está chovendo um pouquinho, então leva até aquele irmão que está no carro, mas muito cuidado para não molhar. Aí você vai dedicar um tipo de atenção a esse papel. E aí, esse papel ele pode chegar lá com um pouquinho de mancha, ele pode chegar lá um pouquinho embotado, pode cair alguns pingos d'água, mas se eu lhe der uma pérola preciosa, com valor inestimável, que passou de gerações a gerações e continua naquela família, e o valor é incalculável, não só por causa do valor monetário daquela pedra, mas por causa de todo o sentimento e a história que envolve essa pedra. Como você guardará essa pedra? Da mesma forma que você guardou o papel, você ficará atento a qualquer pessoa que se aproxima de você, não ficará não? Se você estiver segurando o papel, quando alguém chega perto de você, você não fará assim, fará? Você não esconderá, porque isso aqui tem um valor. Agora, se você estiver segurando essa pedra ali fora, a pessoa que se aproximar de você, o que é que você vai fazer? Isso é automático. Você vai segurar. E se alguém fizer assim para você... Eu brinco tanto de dar cascudo no meu filho, nos dois, que quando eu faço assim, ele faz logo assim. Reflexo, né? Se você estiver segurando essa pedra, o que é que você faz? Se alguém se aproximar, você vai ficar ligado, vai ficar tenso. Quando pessoas vêm com palavras dúbias, sagazes, para macular a noiva de Cristo, nós nunca seremos contundentes o suficiente para protegê-la. Porque nós não aceitaríamos que falassem qualquer aspecto mínimo negativo ou aparentemente negativo da nossa esposa, da nossa filha. Nós não aceitaríamos. Nós não devemos fazer isso com a igreja do Senhor. Então, porque falseadores penetram, pode ser por causa disso, né? Mas também pode ser por esse segundo aspecto que eu vou trazer agora, que agora não é um erro da igreja, a igreja tem o dever de fazer isso. Pode ser por causa do uso perverso e o abuso do benefício da dúvida que o povo de Deus concede uns aos outros. E aqui é uma porta que nós não podemos fechar, irmãos. Se nós fechamos a primeira, nós não podemos fechar essa segunda. Nós vamos ter que continuar dedicando invariavelmente o benefício da dúvida a todos aqueles que nós reconhecemos como crentes verdadeiros. Aqueles que passam pela Assembleia dos Santos, cujo testemunho de fé e novo nascimento é atestado pela Assembleia dos Santos. Se a primeira porta é preciso ser fechada, a segunda porta nós não podemos fechar. Se a primeira porta diz respeito a um erro nosso, a segunda porta, não importa o quanto nós usemos e esbanjamos, nunca será um erro nosso. Nós temos que derramar o amor dessa forma, concedendo o benefício da dúvida. Caso contrário, nós seremos julgadores implacáveis. E nós, como crentes, não somos reconhecidos como julgadores implacáveis. Eu sei que tem muitos crentes que dão um testemunho horrível, julgam, mas nós não somos conhecidos como julgadores implacáveis. Principalmente para aqueles que são cristãos. Para esses têm um benefício da dúvida. É um direito deles no meio do povo de Deus, assim como nós queremos que nós tenhamos benefício da dúvida. O fato é que esses nunca permanecerão no meio do povo de Deus. Deus sempre separará o joio do trigo, sempre. E na consumação de todas as coisas, Ele vai fazer isso definitivamente. Nosso dever é identificá-los, expô-los e expulsá-los. Essa é a nossa responsabilidade. Identificá-los, expô-los e expulsá-los. Vamos orar, irmãos. Nosso Senhor, graças damos a Ti, ó Deus, pelo maravilhoso presente de sermos alvos da instrução do Senhor, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é pregada com temor e fidelidade, não é um homem que fala, não é um pecador que fala, não é a voz de um homem que ouvimos, mas do Senhor mesmo, ó Deus. Que tenha sido assim, ó Pai.
e que o Senhor aplique essas verdades em cada coração e fortaleça a igreja do Senhor. Que nós não sejamos surpreendidos com tempos difíceis, que nós tenhamos profunda consciência de que a nossa vida, desse lado da eternidade, é constituída por tempos difíceis, ó Deus, problemáticos, tensos, duros, e que estejamos preparados para isso. Que a nossa convicção e fé não esteja pautada em emoções ou sensações, mas naquilo que o Senhor mesmo revelou a nós. Que sejamos bons mordomos do conhecimento que o Senhor nos concede, quando tantos estão carentes de conhecimento verdadeiro. Rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.